Alguns meses atrás foi anunciado o remaster de um jogo que dividiu bastante a internet. Foi realmente um bafafá dos games. The Last of Us Parte 2 Remaster foi anunciado somente 4 anos depois do lançamento do jogo original. E eu disse que dividiu a internet, mas acho que a maioria da internet só realmente achou que essa ideia era uma ideia muito ruim e que esse jogo realmente não precisava de um remaster. E as pessoas estavam certas. Mas esse vídeo não é sobre em defesa aos remasters? Calma aí. Eu vou chegar lá, mas primeiro eu vou começar falando sobre a importância dos remakes / remasters. Eu sei que tem diferença entre os dois termos, mas eu vou englobar os dois em remaster só pra ficar mais fácil de entender durante o vídeo. E também não ter que ficar falando remake / remaster porque é bem chato. A tecnologia ela evolui bastante e acaba que os jogos mais antigos, eu digo antigos mesmo, tipo o jogo de Play 2, acabam se tornando muito datados. E aqueles gráficos que você olhava e falava, nossa, parece vida real, na verdade nem era tão bonito assim. Era só um bloco de massa com textura. E eu sei que eu já falei sobre isso no vídeo do Homem-Aranha, mas no momento que eu vi a primeira vez o trailer do remake do Shadow of the Colossus, meu amigo, foi definitivamente um dos momentos da minha vida. Mas enfim, os remasters eles meio que pegam um jogo antigo e conseguem meio que trazer ele de volta à vida, de volta ao assunto do momento, mesmo que seja por um tempinho. E pô, tem muito remaster que foi muito mais do que necessário. Por exemplo, os remakes dos jogos do Crash e do próprio Shadow, por exemplo. Recentemente também teve o de Dead Space, o de Demon Souls e do Resident Evil também. Mas, como já dizia Dalai Lama, tudo que tem um lado bom também tem seu lado ruim. Na geração do PS4... sei qual é o número certo da geração, então eu prefiro só falar a geração do PS4. Foi uma época que teve muito remaster e a maioria deles foi, digamos, bem inúteis. Teve o remaster do The Last of Us 1, que foi um ano depois que o jogo lançou. Teve o de God of War 3, que foi até que válido, não sei. O primeiro jogo do Homem-Aranha também teve o remaster, e esse aqui eu não preciso nem falar, né? E esse é meio que o lado ruim dos remasters, são as empresas querendo tirar até a última gota de leite dessa pobre vaquinha que já tá em estado vegetativo no quintal deles. Tadinha da mimosa. E infelizmente, essa é uma das coisas que mais acontece na indústria dos videogames, até porque a última coisa que as empresas vão reclamar vai ser de um dinheirinho extra sem o mínimo de esforço. Tá, mas você quer que as empresas revivam o jogo, mas também não quer que elas fiquem sempre apoiadas no mesmo jogo. Eu não tô entendendo onde tu quer chegar com isso. Uma resposta bem simples que talvez resolva esses problemas é simplesmente só portar o jogo pros outros consoles. Por exemplo, um jogo exclusivo da Sony, que era só do PS4, faz só o port pro PS5, sem precisar desse título de remaster ou algo do tipo. Eu vou dar 3 exemplos de jogos que eu vou usar de base. O primeiro é o remaster do The Last of Us 2, o segundo é Red Dead 1 e o terceiro é Bloodborne. E aí você me pergunta, o que é que esses 3 jogos têm em comum? Absolutamente nada, mas eu vou explicar a relação entre eles 3 que eu fiz pra esse vídeo aqui. Começando pelo The Last of Us Part 2. Ele é um jogo bem recente que teve uma versão remaster pro PS5. E falando em questão de gráficos, sinceramente não precisava. Eu literalmente não consigo nem ver a diferença dos gráficos do jogo original pra versão remasterizada dele. Eles adicionaram um modo de jogo novo que até onde eu sei é roguelike. E a única coisa minimamente interessante, que também, pra ser sincero, nem é lá essas coisas, foram os níveis abandonados, que você explora a versão inicial de 3 níveis que não foram pra versão final do jogo. E o melhor de tudo é que pra você obter esse montão de benefícios, tudo que você precisa fazer é só pagar R$50 a mais num jogo que você já tem. Cara, não seria muito mais fácil se eles só fizessem um port desse jogo pro PS5? Sabe, aqueles que eles fizeram antes com o upgrade gratuito? O pessoal ia jogar, não ia ter muita reclamação na internet, o pessoal que tem um PS5 ia conseguir usar as paradinhas do controle, ia ter uns FPS a mais. Pô, eu tenho certeza que esse título de remaster que esse jogo recebeu foi simplesmente pra fazer você pagar R$50 a mais no mesmo jogo. Bom, resumindo tudo que eu disse, basicamente The Last of Us 2 é um jogo que não merecia um remaster exatamente, mas sim um port só pra PS5, só pra conseguir uma performance melhor, alguma coisa do tipo. Agora, falando sobre o Red Dead 1, ele foi um jogo lançado em 2010, que foi pra geração do 360, e alguns meses atrás a Rockstar fez um anúncio que, nossa senhora, aqui em Chique na Bahia só se falava disso. Os caras da Rockstar botaram a mó pilha no negócio, todo mundo tava pensando que ia ser um remake do Red Dead 1 ou um remaster ou algo do tipo, e no final foi só um port ultra mal feito, e ainda por cima pra geração do PS4 que já passou. E também tem um detalhezinho bem pequeno sobre o port desse jogo, deixa eu ver se vocês percebem. Mano, sério, R$250 num jogo de 2010, velho. Tá de sacanagem, né, cara? Pelo amor de Deus. Mano, esse jogo, ele merecia um remake, tá ligado? Tipo, eu mesmo nunca joguei Red Dead no 360 quando eu tinha. Eu sempre quis jogar e tal, mas, pô, desse jeito não dá, cara. Os caras me lançam um jogo de 2010,
Nossa, 2.000 é foda. 250 conto? E o pior é que tem trouxa que paga por isso. O 250 conto era pra Rockstar ter feito no mínimo, sei lá, mano, atualizado os modelos, as texturas, botado um RTX aqui e ali. Enfim, resumindo de novo, Red Dead 1, um jogo que merecia sim um remaster, mas infelizmente acabou só recebendo um port porcamente mal feito e ainda por cima com um preço estupidamente inflado. O último jogo que eu trouxe de exemplo foi o Bloodborne. Um jogo incrível que eu tive o prazer de jogar recentemente. Um jogo de 2015 que foi lançado no PS4 e que pra Sony simplesmente não existe. Cara, esse jogo, sinceramente, em questão de gráfico também não deixa muito a desejar. Ele é bem bonito e tal, mas pô, é uma sacanagem eles terem travado o jogo inteiro a 30 FPS até pro PS4 Pro. E mano, é sério, é um jogo que merecia muito. Não necessariamente um remaster, mas pelo menos um port pro PS5, que pelo menos deixe o jogo em 60 FPS, porque pô, jogar 30 FPS é paia demais, mano. E resumindo, mais uma vez, um jogo de 2015 que não precisava exatamente de um remaster, mas precisava de um port pros consoles atuais pra ter uma performance melhor, mas um remaster também não seria tão ruim se tivesse. E esses dias eu tava pensando sobre o The Last of Us Part 2 e me viu na cabeça por que tanta gente tava reclamando, além do fato de que não precisava. Mas tipo, ninguém falou do Marvel Spider-Man 1 quando remasterizaram ele e também fizeram o port pra PC. Porque, mano, pra mim os dois são literalmente a mesma situação. Nenhum deles precisava de um remaster, mas sim de um port. Ou pro PS5, no caso do The Last of Us Part 2, e no caso do Homem-Aranha pro PS5 ou pro PC. Mas agora, qual que é a régua pra definir que um jogo realmente precisa ou não de um remaster? Assim, pra mim, tem que levar algumas coisas em consideração. Os gráficos do jogo, eu acho que essa é a parte mais importante pra maioria das pessoas. A geração que o jogo foi lançado. E pra mim, o mais importante é se dá pra jogar o jogo na plataforma que você tem. Eu vou usar os God of War antigo, por exemplo. Eles foram lançados pro PS2 e remasterizados pro PS3. Ou seja, não tem nada do God of War 1 nem 2 pro PS4 nem pro PS5. Ou seja, pra mim, eles são jogos que realmente precisam de um remaster, pra que a gente consiga pelo menos jogar esses jogos nos consoles atuais. Se eles fizeram meio que um remake, que nem estão fazendo com o Demon Souls e o Dead Space também. Eu vi um pessoal falando do remake com a jogabilidade dos God of War recentes. Eu acho que a ideia seria até interessante. Parte de mim queria que tivesse 100% dos jogos antigos, com a jogabilidade e tudo igualzinho, só que com os gráficos todos atualizados. Mas outra parte de mim também tem a curiosidade de saber como é que seria essa gameplay diferenciada nos jogos antigos. Outro jogo que com toda certeza precisa de um remaster é Ico, que é da mesma empresa que desenvolveu o Shadow of the Colossus. Eu ainda não joguei ele, infelizmente. Quero muito jogar e eu não reclamaria de jogar ele numa versão remasterizada dele, com os gráficos bonitão e tal, tá ligado? Enfim, essa foi a minha opinião sobre os remasters. Se você pensa um pouquinho diferente de mim, saiba que você tá errado. Se tu tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou ler. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha com algum amigo seu e até o próximo vídeo.